sobre aspectos fisiológicos associados ao déficit hídrico para a concentração da florada do café. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande falar nisso, porque eu reconheço a importância do evento como um grande evento, um dos maiores eventos nacionais de cafeicultura irrigada. E é um desafio discutir esse tema, porque eu sei que tem muitas pessoas que poderiam estar aqui realmente, com mais propriedade que eu, para poder discutir esse tema, como o próprio Dr. Guerra falou agora. Felizmente ele já antecedeu a minha fala e já facilitou muita coisa para mim, né? Eu vou poder, de repente, enxugar o assunto e falar um pouco mais rápido, pela palestra que ele proferiu e discutiu já de algumas linhas do que a gente vai falar aqui. A ideia é complementar, é somar algum conteúdo, não é impor, não é mostrar só um ponto de vista, é tentar contribuir com vocês por alguns aspectos que eu considero interessante, a gente tem que observar para a aplicação do déficit hídrico, tá certo? Bom, então a gente vai discutir esses aspectos e na sequência eu vou apresentar alguns resultados de pesquisas que nós obtivemos, muito focado na região do Alto Paranaíba, são trabalhos feitos em Rio Paranaíba, na universidade, em campo e em casa de vegetação também, para um clima mais de altitude, que talvez vai destoar um pouco do que a gente acabou de ver para algumas outras regiões do Brasil. Mas tem toda uma parte inicial que vai valer para a cafeicultura como um todo, e acho que isso vai ser muito válido para todo mundo, que são questões um pouco mais conceituais, talvez. Bom, a ideia é caracterizar o problema, e o Dr. Guerra já antecipou para mim, falou todo sobre ele, que é a desuniformização da maturação, falar um pouquinho, resgatar a fisiologia da floração e frutificação, detalhar um pouco mais o que o Guerra colocou, para a gente poder entender por que essa maturação é desuniforme. Vamos ver quais são essas bases fisiológicas que hoje levaram a essa possibilidade de usar esse déficit para concentrar florada. Vamos ver um pouquinho de como a gente acompanha o nível de déficit na planta, que é extremamente importante para a gente entender e saber as respostas positivas ou não da tecnologia aplicada. Vamos ver como que esse nível de déficit associa-se ao estágio de desenvolvimento do botão floral para a determinação dessa questão de quando impor o déficit. E vamos falar um pouco de clima, porque não tem como falar de estágio de desenvolvimento, de nível de déficit, sem associar o clima. Então a palestra é muito bem focada na questão mais ecofisiológica e não envolve aspectos nutricionais e tampouco hormonais nas questões. E vou discutir alguns resultados que a gente obteve na região lá do Alto Paranaíba, do Cerrado, e a gente falar um pouco das considerações finais logo na sequência. Bom, o problema seria esse. A caracterização do problema é a desuniformidade de maturação dos frutos, que o Guerra já colocou, eu não vou me deter muito mais nesse assunto, que fala realmente de que na hora de se colher o café, nós temos aqui nas plantas, né? Nós temos na hora de colher o café, frutos de diferentes estágios de maturação, tanto verde, quanto cereja e quanto passa. E isso leva realmente ao problema que seria essa desuniformidade de maturação dos frutos, que vai ter problemas com a qualidade do café, problemas de bebida, a questões de operações no custo de colheita, às vezes perda de rendimento por colher grãos verdes, como o Guerra falou, grãos ainda imaturos, e outros problemas associados ao manejo da cultura como um todo. Bom, com relação, para se entender essa questão do déficit, de como ele é aplicado e como ele pode funcionar, é importante a gente conhecer a planta com a qual a gente está trabalhando e a qual vai ser submetida a esse déficit. Qual que é a resposta dela? E a gente precisa resgatar um pouco desses conceitos do que é realmente a floração do café, desses eventos que levam à abertura da flor e depois que a flor se abre, os eventos que levam ao processo de frutificação. Eu vou falar aqui de forma bem breve, porque o foco é mais para mostrar alguns resultados para vocês, mas a floração do cafeeiro, na verdade, ele é um processo, é uma fase, é um processo longo, não é momentâneo, não é rápido. Ele começa com um ramo plagiotrópico, um ramo produtivo nesse estágio e termina com essa última fase que é a parte da florada em si. Então muita coisa acontece ao longo desse caminhamento dessas flores, dessas gemas florais, até que elas se abram ou possam ter gemas sensíveis para se aplicar o déficit. Bom, inicialmente, nessa axila, essas gemas seriadas que estão ali, elas passam por um processo para que elas possam ser evocadas e induzidas a se diferenciar, a se tornar flores, a se tornar frutos futuramente. Esse processo, denominado aí de iniciação floral,
vai trazer essa gema na condição florífera para que ela possa realmente se desenvolver, iniciar o processo de desenvolvimento, que ele é um processo longo e mais demorado. Bom, então vamos falar um pouco disso aqui. Isso são fotos do professor Rena, que é um grande balizador desses conhecimentos também de fisiologia do café, tem grande admiração, e mostra aqui esse momento de iniciação floral, que nada mais é, apesar dele ser muito pouco conhecido e estudado, o professor Rena faz questão de falar isso em todas as palestras que a gente assiste dele, porque pouco se conhece do que é esse processo de floração do cafeeiro, principalmente essas fases iniciais do processo, principalmente porque a gente não consegue ver direitinho o que está acontecendo, principalmente a olho nu, na axila foliar. Então são eventos misteriosos, ocultos, né, que acontecem na gema, mas que vão trazer essa gema para o processo de floração. Eu gosto sempre de colocar esse slide lembrando a origem do café. Porque a planta de café, ela vem com a genética, com um processo de evolução, que ela se origina dessa estação, de uma região da África, com estação seca, com região de clima ameno, a gente está falando aqui do café arábica. E muitas das respostas que a gente tem, praticamente todas, elas trazem consigo, estão amarradas ao que o café foi. Então, eu estou colocando isso daqui para falar do processo de iniciação floral. Bom, aqui tem um gráfico que mostra julho, agosto até fevereiro, a taxa de formação de nós numa planta de café. Isso são dados lá do Alto Paranaíba, tá certo? E aqui o crescimento do número de nós para o ramo, mostrando que realmente na época fria de repouso vegetativo, de seca, como é conhecimento de todos, o cafeeiro realmente a taxa de formação de nós é muito baixa. E à medida que as temperaturas aumentam e tem disponibilidade de chuva, as taxas de formação do nó são elevadas. E elas decaem realmente a partir de fevereiro. Bom, por que eu estou mostrando isso daqui? Porque os processos que levam à iniciação floral, pelo pouco que se sabe, eles estão associados a quê? A uma paralisação do crescimento da parte aérea. À medida que o cafeeiro ele declina o crescimento vegetativo dele, a partir de fevereiro, março, abril, associado a isso, a decadência, a diminuição, perdão, do fotoperíodo, a diminuição da temperatura e o início de uma estação seca, que remonta muito à origem do café, de onde ele veio, somar esses fatores é o que leva ao processo, ainda muito desconhecido, do que faz a evocação da gema surgir, tá certo? Então é um somatório de fatores que vai levar realmente a gema a se evocar floralmente, ou seja, ela se define que ela vai ser um fruto, e não mais aquela gema seriada pode se tornar um ramo vegetativo. Ela vai se definir como um fruto e vai iniciar o processo realmente de floração. Depois disso ela cresce até um determinado momento, diferencia as partes florais e entra num repouso vegetativo, que coincide realmente com a estação fria, nessa região de latitude que a gente está aqui no Brasil, coincide com a estação fria e com a estação seca. Porque no local de origem dele, essas gemas também passavam, o café evoluiu nessa condição, ela inicia o processo de floração, só que essa gema não cresce continuadamente. Ela passa por um repouso, porque se ela abrir a flor continuadamente, ela vai florir realmente num período que não tem água, ou tem baixa quantidade de água. Então o sucesso floral, o vingamento e pegamento disso aí, seria muito baixo. Então essa floração que a gente chama gregária, essa forma do café concentrar a florada no final, naturalmente, nós estamos falando de déficit hídrico ainda, isso já vem na planta, já vem no cafeeiro ao longo do tempo. A gente não consegue mudar muito isso aí. A gente tenta mexer de alguma forma, mas tudo tem um limite, e a planta impõe esse limite para a gente. Então fica aí só esse recado, que realmente a planta ela entra essa gema entra em repouso até que ela espere e complete os eventos todos, para que ela possa se tornar sensível a um processo de aplicação do déficit mais adiante. Bom, chegando mais para o final do desenvolvimento da gema, aparece esse estágio na planta, final de julho, agosto, setembro, depende da região onde a gente estiver. Depende da altitude, do clima, isso varia com o genótipo, com o material, com um monte de coisa. Mas surge esse estágio que a gente reconhece hoje, a gente vai ver a questão de literatura, não sou eu que estou falando, é um pacote de conhecimento acumulado ao longo de um século, que essa gema, em esse estágio E4, já é uma gema que está ali completando os eventos fisiológicos, hormonais, anatômicos, para que ela possa se tornar sensível, uma vez submetida a um déficit, a hora que se retoma a água, ela possa realmente abrir em flor. Vou falar um pouco mais nisso mais para frente, mas esse estágio aqui é importante que todos memorizem,
que são essas gemas realmente, o glomérulo, a inflorescência, totalmente aberta. A gente consegue, com uma certa facilidade, contar essas gemas. E essa questão da contagem vai ser algo que eu vou falar muito aqui, que eu acho muito importante a gente conhecer esse processo. Depois, realmente, vem a fase, depois do estímulo, vem a fase de abertura da flor, que acontece, de fato, a florada, que é a última fase desse processo como um todo. Perfeito? Bom, isso é só uma contextualização do que está por vir. Então, vocês vão guardando aí um pouco de tudo. Depois que a flor se abre, ocorre a fecundação e o chumbinho começa a se desenvolver, ou seja, inicia uma nova fase, que é o processo de frutificação, que é praticamente uma gestação humana, né? Até que chega aqui ao processo do grão cereja, quando a gente colhe. Bom, eu coloquei um gráfico aqui, só esse slide de frutificação que eu vou falar, e também são gráficos que a gente construiu essa curva com dados lá do Rio Paranaíba, a 900 metros de altitude, mostrando realmente o crescimento do fruto do café arábica até ele se completar como cereja. Então, isso aqui é lógico que isso varia. Na verdade, a planta de café praticamente tem cada fruto dela num processo de frutificação diferente, mas de forma conjunta, tem uma fase de chumbinho, em torno aí de até a sexta semana, coloquei aqui como final de setembro, a 15 de novembro, mas é lógico que isso pode variar, não é a rigor e definido, isso é só um balizamento, né, em que o café, muita gente fala que o fruto de café não está crescendo. Mentira, ele está crescendo e crescendo muito aqui, porque não é só o tamanho que importa, tá certo? Os processos de divisão celular aqui estão ocorrendo dramaticamente, de uma forma muito intensa, multiplicação celular que vai levar depois ao processo de expansão dessas células. Então aqui tem um crescimento, ele é suspenso a olho nu, mas internamente ele está acontecendo. E o cafeeiro, eu acho interessante falar que essa fase de chumbinho, ela também remonta às condições de origem evolutiva do café. Porque vocês imaginem, se vem as primeiras chuvas da primavera, essa chuvinha fraca, às vezes acontece em agosto, setembro, que compromete todo esse processo de qualidade, que apenas algumas gemas se abrem. Vocês imaginem se o cafeeiro, assim que formasse o chumbinho, ele já iniciasse a fase de expansão rápida. Ele iniciaria essa fase no momento em que as chuvas ainda não chegaram, tá certo? Então, essa fase aqui, ela está muito amarrada ao que o café era no processo evolutivo dele, tá certo? De ter uma região que ainda não tinha água suficiente para que ele crescesse de forma acentuada. Então, o cafeeiro passa por um estágio esperando realmente as chuvas virem, tá certo? Que vão vir mais para frente, de novembro a janeiro, para que aconteça o processo de expansão. Essas células crescem, obviamente, define-se ali o pergaminho, né, o endocarpo, e define-se o tamanho da peneira e tudo mais. A gente não vai entrar muito em detalhe nisso. Bom, mas é uma fase realmente que a água é extremamente importante para se expandir o fruto e definir tamanho de peneira e tudo mais. Bom, mas vamos seguindo, que é só uma breve visão do todo. Inicia-se depois, eu coloquei aqui de janeiro a abril, o processo de granação, realmente, que é o momento que a planta vai encher, formar o endosperma e formar a colheita, né, que vai ser retirada da planta, né, o processo de granação, em que realmente a planta exaure pelo processo fotossintético, as reservas que ela tem, e se desgaste nesse processo para encher os frutos. E no final, sem também entrar muito em detalhes, no final vem o processo de maturação, que são transformações mais externas, mais na polpa, na camada externa do fruto, que vão levar realmente ao momento de se colher o café, quisera ser todo ou parcialmente a grande porcentagem de cereja. Bom, e colocando aí uma colheita aí feita em junho, algo muito particular na nossa região também, porque é mais de altitude, mais frio, o café é colhido um pouco mais tardiamente também. Bom, visto isso, o que eu quero dizer para vocês? Está meio lento. Bom, imaginem só, o Dr. Guerra já falou disso aqui particularmente, eu só estou detalhando um pouco mais. Vocês imaginem que no momento da colheita, nós temos esses 3 estágios na planta de café, tá certo? Uma colheita feita em junho. Então acompanhem comigo. É um raciocínio muito simples, não falar pessoal, mas isso é óbvio. É óbvio, mas vale a pena a gente retratar. Se esse fruto está cereja nesse ponto na hora de colher, quer dizer que ele veio de um processo de frutificação que começou quando? Começou lá na florada, no chumbinho, uma florada que aconteceu em setembro. Aí decorreu toda a frutificação, esse fruto está cereja em junho. Lógico. Aí o que eu coloco é o seguinte, para que acontecesse uma florada aqui em setembro, esse fruto, ou melhor, a gema que deu origem a esse fruto, está meio lento aqui, amigo. Oi? Bom,
A gema que deu origem a esse fruto, para que ocorresse a abertura dessa gema aqui, ela teve que passar anteriormente por um processo de floração, esse processo que eu coloquei em linhas gerais. Esse processo de floração, que começou quando? Começou lá atrás, em março, com a iniciação floral, onde aconteceram todos esses eventos que levaram à evocação da flor, como para se tornar um fruto. Então, olha só, em março de um ano, está se definindo o que vai ser o cereja no ano seguinte. Bom, vamos olhar a outra situação, que é esse grão que já está seco. Obviamente, se na hora que você vai colher já tem esse grão, é porque tudo nesse grão aconteceu antes do que aconteceu nesse cereja. É lógico. Ele passou por um processo de frutificação que começou antes. É aquela florada lá, ó, de agosto. Para ter uma florada em agosto, teve que ter gemas prontas a se abrir em agosto. Então, essa gema para estar em agosto, provavelmente, ela começou a se iniciar em fevereiro. Ou seja, esse fruto aqui, ele é mais precoce, né, o desenvolvimento dele do que esse outro. Então, inevitavelmente, a gente vai ter esses dois estágios. Obviamente, o fruto que está verde na hora de se colher, e muitas vezes é um fruto, às vezes, que ainda está mal granado, e se colhido dessa forma tem perda de rendimento, tudo nele aconteceu depois, em relação a esse cereja. Ou seja, ele vem de uma florada mais tardia, outubro, novembro, dezembro, como quiserem, e para essa gema só se abrir em outubro, é porque ela não estava formada ainda, porque ela se iniciou floralmente lá em abril. Isso é só um exemplo hipotético, é lógico que isso aqui pode variar, mas que mostra o seguinte: inevitavelmente a planta de café acontece isso aqui. Cada fruto na planta, ou grupos de gemas, vamos dizer assim, aquelas axilas que percebem os estímulos, esses estímulos acontecem em forma diferenciada, escalonada dentro da planta como um todo, dentro do nó, dentro de um ramo. E daí, o que acontece? Essa causa aqui lá na frente, ela tem origem aqui atrás. E isso aqui, basicamente, não se conhece, não tem como se controlar. Tá certo? Eu não vou entrar aqui em discussão hormonal, nem em questão de variedades, tá certo? Não é o foco aqui, a questão é mais ecofisiológica. Mas isso daqui, inevitavelmente, leva às floradas desuniformes, é lógico, associadas às questões climáticas no momento da florada, e que vão levar a essa frutificação. Bom, isso explica, obviamente, em mais detalhe, por que a gente tem aquela maturação desuniforme. Logicamente, na hora de se colher, isso aqui é resolvido no lavador, separa-se os lotes e dão destinos diferenciados. Mas a gente quer falar aqui agora o seguinte, que para que a gente tente minimizar esse problema dessas floradas desiguais, essa frutificação desigual, ou seja, esse processo de floradas parciais, frutificação desigual e ter maturação desuniforme, é que a gente está falando do déficit hídrico. Ele não vem resolver o problema, não é uma saída, uma solução, é uma ferramenta para minimizar essas porcentagens, ou padronizar, concentrar de alguma forma essa proporção de cerejos. Bom, vamos ver o seguinte: quais são as bases fisiológicas para a implementação do déficit hídrico visando a concentração da florada? Eu apenas sistematizei um pouquinho do conhecimento que se tem sobre isso. Bom, olha só, botões florais no estádio E4, que é aquele em que as gemas estão totalmente individualizadas, se submetidos a um determinado nível de déficit hídrico, que eu fiz questão de grifar, respondem com a abertura da flor após um estímulo, seria chuva de florada ou uma irrigação, ou ainda, disse a literatura, apesar de ser meio controverso, uma queda de temperatura muito rápida. Bom, isso aqui que eu estou falando, não é eu que estou dizendo, eu também já constatei e vou mostrar para vocês. Mas isso daqui, esse conhecimento de que esse estádio responde a um determinado déficit e abre essa sequência, isso vem de um século de estudo. Não foi nós que começamos isso, a gente está apenas divulgando, propagando, difundindo, mas são trabalhos desde a década de 30, que foi passando por uma série de autores, tá certo? Muitos importantes aqui, que foram o quê? Desvendando esse processo. Então, essa questão de se conhecer que a gema passa por um déficit e ela abre na sequência, isso vem de grandes nomes que já discutiram esse trabalho. Esses dados aqui eu peguei, eu já tive a oportunidade de ler essas literaturas, algumas delas, não todas. Eu peguei de uma palestra que assisti do professor Renan Viçosa, em que ele colocava, discutindo água, né, relações hídricas, né, nas gemas e no cafeeiro, ele colocou essa relação de autores. Isso são as grandes referências. E eu tive a oportunidade aqui de ousar um pouquinho e acrescentar algumas outras que estão vindo agora nesse século.
tá certo? Outros trabalhos importantes que estão surgindo, e eu risquei até incluir meu nome nisso aqui, mas tem o Dr. Guerra, e outros trabalhos que estão surgindo, e eu peço perdão, que eu sei que tem muitos outros trabalhos que foram feitos que não estão aqui, mas foram alguns que eu garimpei. Ou seja, tem muita coisa sendo falada, e sendo pesquisada, e sendo trabalhada sobre isso. Então, ou seja, esse conhecimento, ele vem ao longo do tempo se acumulando. A gente apenas está tentando divulgar e adaptar para as diferentes regiões, e mostrar as variações, as nuances, por que dá certo, por que não dá. Então, assim, a gente está tentando somar com essa questão, porque isso aqui é um conhecimento já concatenado, sedimentado. A questão é de adaptar isso aí e conhecer como as plantas respondem e interagem com o clima nas diferentes regiões, porque não dá para generalizar essa questão de déficit para qualquer região. E eu vou provar isso aqui. O item 2 eu digo o seguinte, que botões florais em estádios inferiores ao E4 também aceleram o seu desenvolvimento na presença do déficit hídrico, ou seja, aquelas gemas mais atrasadas, em vez de se irrigar continuadamente, se submetidas ao déficit, elas tendem a acelerar, e tem alguns trabalhos que mostram isso, o desenvolvimento floral, de forma a ir se harmonizando e se concentrando. Bom, o problema que a gente viu já nos slides anteriores, que as gemas florais de uma planta, elas não estão todas prontas ao mesmo tempo. Mostrei isso nos slides anteriores. Isso é um problema. Então, o que acontece? Em lavouras irrigadas, em regiões com período seco bem definido, é possível suspender a irrigação e aplicar o déficit, como a gente já viu, como a gente faz. Mas tem que ter essas condições. É muito importante, é lógico, tem que estar irrigado. Para você manejar a irrigação, tem que ter irrigação. Período com região seco bem definido. Quanto mais esse período é definido, apesar de que isso leva a mais critério para que se faça com mais critério a imposição do déficit, permite que se faça isso. Porque à medida que você tem regiões que o clima não é tão definido, dá aquelas chuvas muito esporádicas em agosto, ali, início de setembro, compromete todo o processo. Mas a gente não adianta ir contra a natureza e contra o café. A gente tem que tentar se adaptar e se moldar e compreender como a planta responde. Bom, com isso, aplicando esse déficit, mais gemas na planta inteira, ou seja, estarão maduras para se abrir. Eu não vou entrar nessa discussão o que seria estar madura, mas tem muita coisa dizendo sobre isso, que esse botão, quando chega nesse estágio, ele se completa fisiologicamente, hormonalmente, e se torna apto, assim que ele passar pelo déficit e retomar a irrigação, a ele restabelecer o crescimento, tá certo? Bom, com o retorno da irrigação, ou uma chuva, muitas flores vão se abrir ao mesmo tempo, ou seja, isso que caracteriza o que é essa concentração da florada. Isso é um aspecto teórico que vale para qualquer local, qualquer região, que envolve a interação da planta com o clima. Perfeito? Bom, mas aí vem as questões, a aplicação do conhecimento, a gente testar isso nas diferentes regiões. Quando eu cheguei em Rio Paranaíba em 2007, a gente começou a trabalhar, não conhecia o Cerrado, a gente envolvia com a cafeicultura, aí surgiu a possibilidade de fazer, o que pesquisar em café aqui? E eu tinha acabado de vir realmente, assistindo a palestra do Dr. Guerra lá em Viçosa, não sei se o senhor lembra disso, mas quando foi, não sei se foi 2006, alguma época dessa, por aí, quando começou a difundir essa tecnologia, eu estava lá no auditório e assisti uma palestra em que eu trabalhava com fisiologia e vim com aquilo para o Cerrado e lembrei daquilo, lia, e nossa, é uma coisa interessante de se trabalhar. E a gente começou a associar nas fazendas e tentar desenvolver alguma coisa. Então, assim, os primeiros trabalhos, na verdade o meu trabalho não foi esse aqui já é um terceiro trabalho que a gente fez, mas ele tem uma história calcada nessa questão do déficit, nos trabalhos encabeçados aí, nessa difusão de tecnologia que o Dr. Guerra fez, tá certo? Com muita coragem, tá certo? Para poder difundir e entrar no mérito dessa discussão, porque realmente ela gera muita polêmica. Bom, esse aqui não foi o primeiro trabalho que eu fiz, mas foi um trabalho que a gente começou em 2010, tá certo? Transplantando o café. Então, se vocês observarem aqui, a gente usou mudões e os experimentos lá, eu precisava cultivar essas plantas até que elas entrassem no processo de floração, por mais de 18 meses. Eu não faço esses experimentos com um vaso de 10 litros, 5 litros ou 15 litros. Minimamente, se pudesse colocar uma caixa d'água ali, a gente colocaria. Mas a gente vai para 200 litros, que é o que a gente considera algo razoável, minimamente coerente para se trabalhar com pesquisa e café e colocar uma planta perene num vaso por muito tempo. Então, assim, tem muita coisa às vezes que é feita e enclausura a planta ali no sistema radicular tão comprimido, e isso não se traduz as respostas que se tem depois, que se possa aplicar isso no campo de alguma forma. Bom, isso é só um parênteses. Cultivei essas plantas de abril de 2010, quando foram transplantadas, até setembro de 2011. Foi quando a gente realizou o experimento de déficit. Então as plantas estavam com esse aspecto
50 plantas de forma homogênea, um catuai AC144, de forma homogênea, cultivado ao longo de 18 meses, de forma idêntica, tá certo? Bom, o que era o objetivo desse trabalho? O que eu queria nessa época? Eu já tinha feito alguns trabalhos em campo, mas um outro projeto eu queria saber o seguinte: eu queria determinar qual que é o nível de déficit que é necessário a gema estar, a planta, para que a gema responda a hora que voltar a água. Poxa, mas a literatura já fala quanto que é, a gente vai ver. É lógico que tem alguns referenciais, a gente não saiu do nada, graças ao conhecimento que já tem acumulado ao longo do tempo, que eu vou mostrar aqui na sequência. Mas eu tinha esse objetivo central. Fiz um experimento na estufa, porque eu isolava a chuva, é lógico. E ali eu podia brincar com as plantas do jeito que eu quisesse, eu colocava o nível de déficit que eu quisesse. Suspendi a irrigação e ia monitorar isso. E assim eu fiz. Bom, e a gente queria entender também como é que os estágios respondiam. Isso com plantas, pessoal, cultivadas realmente ali naquela região do Alto Paranaíba. Bom, aí vem a pergunta: como quantificar o status hídrico do cafeeiro? Que nível de déficit real a planta está percebendo? Ok? A gente usa, dentro da fisiologia, com a pesquisa, como a gente faz, a gente quantifica esse déficit na planta através do potencial hídrico foliar. É uma medida termodinâmica, tem toda uma teoria em cima dela, mas que é uma coisa muito simples de se fazer, tendo o equipamento adequado. Ok? Que é, você já deve ter ouvido falar, essa bomba aqui de Schulander. Nada mais é do que um manômetro. E o ponteiro ali indica para a gente que nível de déficit que a planta está. Perfeito? E isso aqui é uma foto também do primeiro experimento que a gente fez em 2008 na Transago, né, que não é os dados que eu estou mostrando agora, mas a gente chega lá na antemanhã e mede esse déficit que a planta está, ou o status hídrico que a planta está, antes do sol nascer. Tá certo? Tem que ser medido antes, porque a hora que o sol nasce, o estômago se abre, a planta começa a transpirar e ela começa a perder água. Então o tecido se desidrata mais do que ele estava antes do estômago estar aberto. Então, para eu querer saber o nível de déficit que a planta está, o real nível, eu tenho que ver esse nível medido antes dela começar a transpirar. Porque no final de uma manhã, é o momento, antes do sol nascer, é o momento que ela expressa a quantidade de água que ela tem no tecido, que tem reflexo e está em equilíbrio com a disponibilidade de água no solo. Então, se a gente tem um solo na capacidade de campo, a hora que a gente liga essa bomba aqui, a hora que a gente pega uma folha, são detalhes, né? Ele é pressurizado com nitrogênio, não vou entrar nesses detalhes, mas olha só. Bom, passa aqui. A bateria aqui está ficando. Bom, a gente retira uma folha do cafeeiro, coloca ela de ponta cabeça dentro dessa câmara e pressuriza, libera a pressão. E a gente acompanha o ponteiro. A hora que a primeira gotícula de seiva, ela aparece, ela é exudada no pecíolo, a gente fecha e faz a leitura do manômetro, a leitura da pressão, simplesmente. Esse valor tomado aqui de uma escala negativa indica que nível de déficit está. Trocando por miúdos, eu quero dizer o seguinte: uma planta irrigada, supondo uma planta que foi irrigada de véspera, ela tem a noite toda, ela se recupera a sua turgescência, antes dela entrar a outra manhã transpirando, ela está com a máxima capacidade de armazenamento de água dela. É como se o solo, na capacidade de campo, a célula vegetal também está na sua capacidade celular de armazenamento de água, a máxima. Esse ponteiro praticamente nem mexe, ele simplesmente se desloca um pouquinho, em torno de 0,03 MPa a gente mede. À medida que essa planta vai entrando em déficit, esse ponteiro começa a subir, e quanto mais ele sobe, maior o nível de déficit. É o nível de déficit que a literatura coloca, que é o déficit que a gente queria descobrir, o déficit que vai induzir o processo de floração após o retorno da irrigação. Então, olha só, eu fiz aqui uma seleção dos únicos, dos únicos é mentira minha, tem mais alguns, tá certo? Trabalhos em que se coloca qual que é o valor que esse ponteiro tem que marcar para que a hora que voltar a água, essas gemas se abram. Então, olha só, são trabalhos realmente já lá de trás, no ano que eu estava nascendo, já tinha aqui, olha, valores, já tinham pesquisadores que já estavam aqui, olha, definindo que a folha, o cafeeiro, precisaria ter esse nível de déficit no tecido para que a hora que voltar a água, a flor se abriria. E tem uma série outras de autores, muitos mais recentes também, que já colocam valores diferenciados. Ou seja, todo mundo estudando isso de alguma forma, está levando, hoje vendo e assistindo as palestras igual o Dr. Guerra coloca e analisando a literatura, a gente vê que está todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo caminhando para as mesmas conclusões,
O conhecimento, ele se afunila, ele não destoa, ele sempre se converge de alguma forma. A questão é adaptar isso e entender as respostas para cada situação, cada lavoura, cada talhão, cada região, sem generalizar. A gente vai ver isso daqui. Mas eu queria saber o seguinte, qual que é esse valor aqui realmente? Será que é 0,8 MPa que precisa? Tá certo? Isso aqui o cafeeiro suporta tranquilamente um déficit desse, sem muito comprometimento, desde que não seja tão duradouro, tá certo? E a partir daqui, abaixo disso aqui, ou seja, quanto mais negativo o valor aqui, quer dizer que o déficit é mais severo. Isso aqui, as plantas de cafeeiro, realmente, vocês já veriam ela, já veriam com aquele aspecto chorão assim, com as folhas murchas, já é um estado de déficit mais severo. Bom, então assim que eu fiz, dessa forma, a minha ideia era fazer o quê? Estabelecer diferentes níveis de déficit e retornar a irrigação. E assim eu fiz. Foram poucos tratamentos apenas, em que eu defini o seguinte, eu queria plantas irrigadas, em que o déficit estava lá, o ponteiro nem mexia. E suspendi irrigação e fui acompanhando, medi todas essas 50 plantas, eu medi a cada um dia ou 2 dias para saber como é que estava decaída. Enfim, eu agrupei, olha só que interessante, eu peguei 40 plantas e suspendi irrigação de todas, as irrigadas ficaram irrigadas. E fui medindo todas essas plantas. No final de, aquelas plantas que vocês viram lá, no final de 4 dias sem irrigar, 4 dias, isso no mês de setembro, vou mostrar os dados de clima, no final de 4 dias, eu tive um grupo de plantas, de 6 plantas, que eram 6 repetições, atingiu um valor médio de 0,7 MPa. Nesses mesmos 4 dias de aplicação de déficit, de suspensão de irrigação, um outro conjunto de plantas idênticas, cultivadas por 18 meses lá na estufa, elas já atingiram menos 1,4. É como se fossem as plantas tudo igual. Só que um grupo já atingiu esse nível de déficit. Aqui o nível de déficit era dobrado. Outro grupo de plantas precisou apenas mais 2 dias, além desses, com 6 dias eu consegui um grupo de plantas com menos 2 MPa. E nos mesmos 6 dias já tinha um outro grupo com menos 2,8. Sem mostrar resultado nenhum para vocês do que está vindo aqui na frente, a gente já vê que nisso aqui mostra que as plantas perdem água a taxas diferenciadas, dependendo de um monte de coisa. Depende do solo que essa planta está, tá certo? Depende de adubação, depende do clima, principalmente, que essa planta está, da altitude, do déficit de pressão de vapor, a temperatura, do manejo, espaçamento, a velocidade, o porte da planta, cultivar, ou seja, tem uma dezena de fatores que levam as plantas a perder água a taxas diferenciadas. Então, no final de mesmo período, essas plantas, elas podem estar com déficits maiores ou melhores. Plantas que eu julgava idênticas, o mesmo período igual já tinha diferenciação. Então, isso aqui já me alertava para ver o seguinte, vocês estão pensando aí, poxa, só 6 dias de déficit já foi suficiente? Vamos ver. Porque o mais importante que eu queria aqui era o quê? Era o nível de déficit. É isso que era o objetivo, era bem focado o trabalho que eu estava fazendo. Esse aqui eram os dados do mês do ano, né, de 2011, e o experimento foi feito aqui em setembro, tá certo? E vocês vão ver por que eu fiz ele em setembro. Fiz aqui nesse início de setembro. Foi uma época realmente que as temperaturas aumentaram, tá certo? E que levaram realmente àquela desidratação em tão pouco tempo, em torno de 4 a 6 dias. Bom, isso aqui é extremamente importante, vai ser um grande recado aqui da palestra, é monitorar o clima, tá certo? Isso a gente vai falar um pouco mais no final. Bom, vamos lá. Por que eu fiz esse trabalho no início de setembro? Porque eu precisava impor um déficit quando tinha uma quantidade de gemas que, teoricamente, a gente já sabia que respondia ao déficit. Ou seja, aquela gema no estádio E4, que são essas barras cinzas aqui, olha. Então, se vocês observarem aqui, numa média, tá certo? Uma média aqui, as plantas basicamente estavam bem homogêneas, não sei essas plantas que foram agrupadas aleatoriamente, ao acaso, na testemunha, mas quando eu impus o déficit, eu tinha pelo menos aí em torno de 60%, calculei esses dados médios, 61% de gemas no estádio E4, supostamente, ou conhecidamente, aquele estádio que responde à aplicação do déficit, tá certo? Então eu não apliquei um déficit nos estádios anteriores do movimento floral, eu esperei atingir uma quantidade de gemas, que eu entendia que já ia responder, e assim apliquei o déficit, para tentar isolar o efeito do nível de déficit. Qual que é o resultado que a gente obteve? Esse aqui é um dado novo, a gente não publiquei esse dado ainda, e estou mostrando para vocês aqui. Olha só, diferentemente disso aqui, apareceu nesse gráfico de baixo
após retomar a irrigação, uns 10, 12 dias, apareceram as flores, que é a barra branca. E aqui embaixo está os níveis de déficit, tá certo? Aqui é o irrigado, e aqui 0,65, 1,43, 1,96, menos 2,8. E o que a gente observou? Isso aqui que eu vou mostrar aqui para vocês é um ajuste que eu fiz aqui provisório. A gente tem essas curvas ajustadas, tem todos os modelos definidos, mas mostrando claramente que o quê? À medida que a gente aumenta o nível de déficit, eu tenho uma resposta, de certa forma, gradativa, aumentando a porcentagem de flor que surge, mostrando realmente que tem uma relação direta do nível de déficit que se coloca na planta, até que nível ela desidrata, e a porcentagem de flor que vai se abrir depois. Observem isso, olha, com 0,65 aqui, olha, é uma resposta que vai aumentando, aumentando, e chega a alguns valores de déficit aqui para baixo, que os incrementos são decrescentes. Não adianta tanto desidratar a planta, tá certo? Ou levar uma planta num estresse muito violento, ou muito severo, a gente diz, porque as respostas, às vezes, de incremento já não são tanto. Ou seja, se vocês observarem agora, o estádio E4, que é esse estádio aqui, olha, uns estádios mais atrás, o estádio que foi convertido, né, para flor, a gente percebeu o seguinte, que à medida que a gente aumenta o nível de déficit, a gente consegue converter mais gemas nesse estádio E4 em flor. Então o 0,65 converteu essa quantidade de gemas nessa quantidade de flor, mas ainda ficou gema aqui que não foi convertida. Mesmo porque parte das gemas atrasadas converteram nesse estágio, tá certo? E parte dessas ainda não se conseguiram converter em flor para aquele nível de déficit. E à medida que a gente foi aumentando o nível, observem aqui, que foi decaindo. A gente conseguia, a planta, ela respondia com a maior conversão de gemas do estádio E4 para a flor, mostrando que o nível de déficit é extremamente importante. Não é qualquer valor de déficit na planta que vai responder com florada. E é isso que na prática está acontecendo, que muitas vezes tem sucesso. Vocês vão ver aqui. Muitas vezes, a hora que se retoma a irrigação num talhão ou numa lavoura, não tem, tá certo? Não, essa planta não atingiu ainda o nível de déficit que poderia abrir aquela gema. Essa planta deveria ser desidratada mais ainda. Vou provar também e mostrar aqui que muitas vezes o nível de déficit que a planta já está, às vezes já é suficiente. Só que a gema ainda não está no estágio. Ou seja, existe uma interação aqui do estágio com o nível de déficit e, obviamente, com o clima, com algumas outras coisas também. Nós vamos pensar nível de déficit, estágio e clima, que vão conspirar, vão convergir para o sucesso ou não da tecnologia. Bom, olha só o que eu cheguei de conclusão. Com valores aí de 1,2 a menos 1,8, a gente conseguiu aqui em torno de 70% a 80% de flores. Ou seja, é o que eu falei para vocês, toda a literatura, todos os trabalhos que estão sendo feitos, mais antigos e mais recentes, eles estão se convergindo, inclusive esse que a gente fez lá, está se convergindo para potenciais hídricos de menos 1,2, menos 1,5, menos 1,8, menos 2. São déficits que a planta tolera isso de certa forma. Abaixo de menos 2 já é muito complicado. Agora depende muito da duração desse déficit também, que a gente não discute muito isso aqui, mas o tempo que essas plantas ficam submetidas. Porque às vezes o déficit é moderado, só que fica por um longo tempo, isso também tem prejuízo. O que vocês têm que também ter uma noção é o seguinte, vocês lembram que foram apenas 4 ou 6 dias que a planta ficou para atingir o déficit. Então não é o tempo que está fazendo a gema abrir, o tempo que fica, é o déficit com que ela chegou no final daquele tempo. Então, às vezes, pode ser com 10 dias, 4, com 6, com 1 mês, com 2, tá certo? Depende da região que está, depende da planta que é, depende de um monte de coisa. Então, cada situação vai levar, no final de um determinado tempo, a uma situação de déficit. Se for esses valores aqui dessa forma, tudo que se tem escrito, que a gente tem visto, esses dados estão mostrando, já é suficiente. Vocês têm como medir de alguma forma, seja lá o método que vocês forem utilizar para entender e olhar para a planta e saber que nível de déficit que ela está, que é uma experiência acumulada ao longo do tempo, vocês já sabem de antemão que o quê? Se voltar a água, a flor vai se abrir. Vocês têm que ter essa garantia, de alguma forma, de alguma forma. Então, essa questão da medição que eu falei é usando o equipamento.
tá certo? Mas tem outras formas de se monitorar a nível de déficit, como o Guerra colocou nos slides aqui, usando a própria estação, sistema de manejo de irrigação, com tensiômetro no solo. Não precisa comprar esse equipamento para medir esse valor aqui, tá certo? É um equipamento relativamente caro, mas tem outras formas de se mensurar. Aqui eu não vou entrar nessa mera discussão, depois vocês podem discutir com os especialistas aqui da irrigação, que não é a minha competência minha. Tem outras formas de se inferir e de se associar isso daqui a simplesmente o uso de um tensiômetro, talvez. A gente usa esses valores de potenciais medidos com essa bomba porque a gente entende que o quê? Cada raiz do café, das milhões que ele possa ter, como se fosse um microtensiômetro. Um microtensiômetro colocado em todo o volume de solo. A hora que eu vou lá na folha de café e meço isso antes do sol nascer, o valor que tem ali, ele é um resultado global médio do solo, como se cada raiz fosse um tensiômetro. Então aquele nível é o real déficit que a planta está. Tá certo? É essa a teoria, por isso que é feito dessa forma, e na pesquisa a gente usa isso. Depois a gente pode discutir. Sim, tudo bem, eu sei que é difícil, a gente pode conversar depois um pouco mais sobre isso. A questão de como medir, eu simplesmente é um detalhe. O importante aqui são as ideias, são os conceitos de para onde caminhar, tá certo? É só uma visão. São casos particulares, a gente pode discutir depois. Bom, vamos seguir aqui. É, amigo, está complicado. Aqui é a planta irrigada, a planta submetida ao déficit após a retomada da irrigação. Bom, um outro fator aqui interessante que eu queria colocar para vocês é o seguinte. Observe esses gráficos aqui. Isso foi no início de setembro, naquela condição climática que eu mostrei. Eu tinha nessas plantas, nesse conjunto, esse aqui é o estádio E3. Aquele estádio em que as gemas, elas ainda estão soldadas uma com a outra, elas vão se individualizá-las no glomérulo. E esse aqui é o estádio E4, aquele que a gema já está realmente mais aberta e pronta a receber. O que eu quero mostrar com isso daqui? Decorridos apenas 9 dias que se passaram no início de setembro, lá em Rio Paranaíba, naquelas plantas, o que aconteceu? Esse gráfico virou esse. Eu estava olhando isso e me chamou a curiosidade, mostrando que o quê? Num intervalo aí, uma mudança de estágio E3 para E4, um estágio mais anterior para um estágio mais avançado. No início de setembro, naquelas condições nossas lá, em torno de 2%, um valor estimado que eu calculei, muito superficialmente, um valor de 2% das gemas da planta de café, a cada dia que passa, estão se convertendo de um estágio a outro. Então vocês imaginam a importância disso que eu quero chegar. Cada dia adicional que a gente consegue deixar uma planta nessa condição, no caso eu estou falando isso de setembro, a mais com o déficit, sem voltar à irrigação, a gente já tem 2% a mais de gemas que vão responder com flor aberta. Era mais ou menos isso assim, não quer dizer que isso aqui é absoluto, tá certo? Vocês podem discutir isso daqui, mas foi uma primeira observação. E o que aconteceu? No ano passado, em 2012, eu repeti o experimento com essas mesmas plantas que já tinham crescido por mais um ano. E eu vou mostrar o resultado para vocês aqui, que é interessante. O que aconteceu? Observem aqui. 31 de agosto. Olha só o que era o objetivo. Eu precisava impor o déficit, era o objetivo meu, num momento em que eu tinha pelo menos 60% de gemas no estádio E4. Eu precisava esperar chegar nisso, porque era o estádio que respondia ao déficit. Então eu fui acompanhando o desenvolvimento das gemas, que é o que os senhores têm que fazer no campo, para entender quando vai dar certo e quando vai dar errado. Então olha só, no final de agosto ou início de setembro, eu tinha aqui 60% no estádio E1, E2, ou seja, lá é um clima de altitude, tá, pessoal? Mais frio. Eu tinha gemas muito atrasadas naquelas plantas minhas. E3, 30 e poucos %, e esse aqui é o E4. Imaginem comigo. Imagine vocês, se a gente está no campo, lá naquela região nossa, daquela altitude, final de agosto, a gente vai num talhão e faz a contagem, porque tem que contar. Quem não vai lá e não conta o ramo e não consegue identificar os estágios, não vai saber o que está acontecendo. Vai fazer tudo chutado. Tem que ir lá dentro da planta ver isso. Contar, é só calibrar o olho, uma pessoa só contando, você padroniza, você consegue saber esses estágios. É lógico que tem um erro ali, mas tem como padronizar. Vocês imaginem que se nessa situação, em 31 de agosto, eu tivesse as plantas lá com menos 1,5 MPa, ou com menos 2 MPa de déficit, ou seja, estou supondo a situação, tá pessoal? No final de agosto, eu já tinha déficit nessas plantas. Opa, se já tem um nível de déficit, a gente sabe que vai abrir a gema, eu tenho que voltar à água. Beleza, eu volto. Só que olha só o tanto de gema que está pronta para abrir.
Qual que vai ser o sucesso da tecnologia? Não vai ter. Tá certo? Por quê? Vai ser muito pouca gema que estava pronta, que não chegou ainda no momento. É lógico que isso varia com um monte de coisa, tem que ver a questão da temperatura, que o Dr. Guerra falou, da questão do mês de setembro, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas vejam como que pode dar errado ou pode dar certo. Por isso que é muito variável e tem que ser estudado caso a caso. Passaram isso aqui, olha, 15 dias. O que aconteceu? Olha como que o gráfico mudou. 15 dias no mês. Olha a proporção de gemas como é que mudou. Passaram mais 15 dias, final de setembro. O que aconteceu lá? Foi para 65. O que a gente está vendo acontecer? Naquela situação lá daquelas plantas que eu estava trabalhando, eu percebi que o quê? Uma reta. Quanto mais eu deixo que as plantas, é óbvio, mais elas vão chegando os estágios. Ou seja, é a questão do final de agosto, setembro, varia com a região, mas que essas gemas estão ficando prontas e maduras e prontas para se abrir após submetido ao déficit. Se vocês observar aqui, esse ano eu pude estimar de uma forma mais precisa do que o ano anterior. Uma taxa de surgimento de E4 de quase 1,8 a 2 gemas por dia, tá certo? Nesse mês de setembro. Mostrando que o quê? Se for possível isso, na região que vocês estão, na lavoura, deixar um dia a mais sob déficit, se aquele déficit ainda não estiver matando as plantas de vocês de sede, tá certo? Se for possível deixar, olhado todos como um todo, que se deixe, porque vai ter o quê? Uma maior porcentagem de gemas. A tendência de se ter floradas um pouco mais intensas, porque a gente vai ter gema que vai responder dessa forma. Então, o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar é essa, é de que é preciso medir de alguma forma, nem que seja visual. Hoje tem escalas visual da nota para estresse hídrico, que é muito usado em experimentos de campo com déficit de seleção de variedades. É uma nota visual, é só calibrar o olho, chegar lá e dar uma nota. Existe isso, mas tem os métodos de irrigação, de manejo de irrigação, estão todos aí, não é da minha competência, mas que eu uso a bomba, mas que tem como medir. E além de medir isso de alguma forma, tem que ir lá contar os estágios, porque isso aqui vai definir se volta a irrigação ou não. Tá certo? Porque às vezes vocês podem deixar o déficit correr, porque vocês conseguem mais gemas. Aí às vezes eu percebi isso muito lá, até nas experiências que a gente fez na fazenda Transago lá, em algumas épocas, ou mesmo na época que a gente tinha experimento, a gente ia lá. Às vezes a fazenda já tinha deixado, já estava aplicando um déficit desde junho, às vezes julho, e chegou em agosto, no mês de agosto, o que acontecia? As plantas já estavam precisando, já precisavam voltar água, porque as plantas já estavam sendo penalizadas com déficit hídrico. Só que voltava água, não tinha concentração de florada. Por quê? Porque as gemas, ainda naquele clima frio, não estavam prontas ainda. Então é a conciliação, tá certo? Do efeito climático, junto, aplicando o nível de déficit, tá certo? E o estágio do botão. Vocês estão pensando que você está querendo muito. É por aí que está. Cada um tem que achar o seu caminho. É por isso que é complicado, tá certo? Cada um vai ter que encontrar o meandro de unir isso. E ir anotando isso ao longo dos anos para entender o que está acontecendo. Porque pode dar certo num ano e pode dar certo no outro. Tá, não, mas por favor, o gráfico induza isso, mas por favor não faça isso, tá certo? Porque aí você vai generalizar a essa região que eu estou para outra região que você está, com outro material genético, esse gráfico ele pode subir mais em pé ou mais deitado, depende de um monte de condição. Então, por favor, não conclua dessa forma, que é 2% ao dia. Esse dado é dessa forma, tá certo? É um balizamento. Se eu souber na minha região qual que é o índice? Sim, é por isso que você tem que quantificar, é o que eu estou acabando de falar. Precisa contar, para a gente entender, tem que contar que se você aplica o déficit, e não olha para a planta, o que está acontecendo, é só marcar um ramo, pessoal, e contar. É muito simples isso. E faz isso todo ano, porque isso vai te dar ideia. Bom, conta antes de aplicar o déficit e conta depois, porque você tem que saber quantas flores foi convertida. Tem que anotar, tem que ter dado para tomar, porque senão vocês vão ficar sempre patinando numa coisa irreal, que vocês nunca sabem o que está acontecendo. Por que deu certo no ano, por que deu no outro? Bom, mas isso é a conclusão da palestra. O tempo é esse aqui mesmo, amigo? 2 minutos? Cadê o moço? Bom, esse aqui, pessoal, são os dados, eu vou passar só rapidamente, do experimento deste ano. O mesmo, repetido este ano. Observem aqui. Tratamento irrigado, tá certo? As gemas estão nesse estágio.
O tratamento que passou, chegou ao DEST na antemanhã de 0,4 MPa. Eu voltei à água. Olha a quantidade de flor que abriu no 0,4. Esse tratamento, esse conjunto de plantas, chegou a 0,8 MPa. Eu voltei à água. Olha a quantidade de flores que se abriram. À medida que a gente foi para 2,4, 2,5, 3,7, olha aqui as flores vindo. Ou seja, está tudo caminhando para a mesma situação. Que DEST diz aí em torno de abaixo de menos 1,5, alguma coisa assim, menos 1,2, 1,5, 2, têm sido, tá certo, responsáveis por garantir realmente a abertura dessa flor. Agora que vem a questão. A gente mediu também as trocas gasosas das plantas, a gente faz os experimentos e mede a taxa fotossintética. Então, o que quero deixar um recado para vocês? Não adianta querer se frustrar e achar que não tem alguma penalização para essa planta que foi submetida a um DEST. Por mais que às vezes ela não seja significativa na medida de produção, ou ela seja mínima, olha só, alguma perda de certa forma tem. E quanto mais esse DEST se perdura, tá certo? Ou quanto mais severo ele é, essa perda pode se traduzir em perda do crescimento. Vocês imaginem que isso é feito às vezes em agosto, setembro, quando a temperatura já está aumentando, o ramo já está crescendo, então tem crescimento celular acontecendo. Então a água é importante para esses processos todos. Então, observem a curva. Eu não quero assustar vocês com isso, mas tem que saber que é dessa forma. Uma curva que, à medida que a gente aumenta o nível de DEST, a taxa fotossintética dessas plantas, as taxas fotossintéticas máximas, medidas no período da manhã, que é a hora que a planta expressa o seu máximo potencial fotossintético, observe que o irrigado e aumentou o DEST e vai decaindo. Tá certo? Isso é natural de acontecer. Se as plantas são mantidas por muito tempo nessas condições, a planta, de forma acumulada, vai perdendo a assimilação do carbono de alguma forma. Então, pode ter, muitas vezes, de ter perda na produção, no crescimento ou nas safras seguintes. Por isso que é muito difícil fazer isso. Tem que saber dosar. E não tem receita muito para isso. Cada caso tem que ser analisado de certa forma, para saber dosar e entender como aquelas plantas respondem em cada região. Bom, aqui é muito fisiológico, não vou entrar em detalhes, mas a fotossíntese cai porque o estômago se fecha, porque a transpiração está aumentando muito. Então essas plantas estão sob déficit, para poder controlar a perda de água, é lógico que elas se fecham os seus estômagos, e a perda de assimilação do carbono acontece. Ok? Bom, eu estou finalizando, só tem mais alguns slides. Esse aqui foi o primeiro trabalho que eu fiz, que eu falei quando eu cheguei lá no Cerrado, com base nos trabalhos que já haviam sido feitos anteriormente, em que a gente tentou ver essa questão do DEST. Eu não conhecia pouco sobre café aqui do Cerrado e sobre essa questão do DEST. Eu li algumas coisas, os trabalhos do Guerra, os trabalhos de Soares, os trabalhos do Rena, aquelas literaturas, e tentei fazer o seguinte: o que a fazenda fazia, e tentei dizer, vamos mexer aqui com o DEST na fazenda, vamos tentar fazer um experimento e ver o que a gente chegava. E a gente fez naquela época um trabalho com dois materiais genéticos, um catuai e um bourbon, nesse espaçamento aqui, 3,80 por 0,5, o bourbon era 0,7, numa lavoura fértil irrigada, tá certo? Lavoura com 18 meses. Bom, neste ano que foi feito o trabalho, em 2008, observem aqui, eu tive um mês de junho, julho, sem água, sem chuva, e aqui teve uma chuvinha de 4 milímetros, 5 milímetros, nos primeiros dias de agosto, que muitas vezes essa chuva, ela induz a abertura da flor, mas realmente ela não é suficiente, ela induz o processo de retomada de crescimento, mas ela não é suficiente para essa flor expandir, por isso que ele falou que tem que completar a água. Mas aqui na florada foi muito significativa, pouca porcentagem, 2, 3, 4% de flor. Ou seja, este ano, 2008, foi um ano que para mim lá foi interessante. Eu fiz um experimento que naquele ano me permitiu, no campo, impor certos níveis de DEST, porque o clima colaborou. Porque tem ano que mesmo aqui naquela região, o clima não ajuda, é totalmente diferente, não dá certo fazer, como acontece em todas as regiões, tá certo? De um ano para outro, muitas vezes muda a questão, a gente está sabendo que está mudando a todo tempo. Então, às vezes, essa questão do DEST, muitas vezes, para algumas regiões, principalmente essas que têm a estação seca não tão definida, como aquela de altitude que a gente está ali, pode ter ano que consiga, mas pode ter ano que não dá. Tá certo? Então a questão é de tentar fazer. Pessoal, coisas simples de serem feitas, que também é um recado para ser feito.
simplesmente fechamos as linhas de irrigação, as pontas das ruas, e fizemos um experimento com todo o rigor que a gente conseguia fazer para aquela época. Mas, ou seja, por que não? Os pesquisadores, todos vocês, produtores, não podem fazer isso também, tá certo? Simplesmente fechar uma ponta de rua em diferentes épocas, de alguma forma, e ir lá acompanhar essas plantas, para vocês entenderem o que foi feito na fazenda como um todo, e o que vocês fizeram diferente em algumas linhas, qual foi o resultado, e comparar, e tentar chegar numa otimização do processo. E só é feito isso com... Não é eu que vou falar para vocês o que tem que ser feito, tá certo? Nem ninguém vai falar isso para vocês. Vocês vão ter que aprender ao longo do tempo como fazer. Nessa época, eu defini lá vários tratamentos, eu não vou detalhar todos, tá certo? Mas foram déficits bem duradouros, de junho a setembro, porque lá as chuvas sempre vêm no início de setembro. Em algum momento, essas chuvas estão acontecendo. A média histórica, final de agosto, setembro. Então tem que voltar, eu tentei sempre voltar a água antes da chuva vir, porque eu queria ver o efeito da irrigação e não da chuva, tá certo? Bom, e fiz vários testes lá. Eu não vou detalhar todos esses aspectos para vocês, porque eu quero mais é mostrar a ideia, é a visão geral. Olha esses dois gráficos que eu achei muito interessante, foi a minha primeira experiência com déficit hídrico e florado. Esse aqui é o Catuai, aqui é o gráfico do Bourbon. Aqui, essas bolinhas aqui, ó, é o tratamento irrigado no Catuai, o irrigado no Bourbon. É aquele ponteiro da bomba que eu falei que nem mexeu, ele ficou lá em cima, sempre irrigado, a planta sempre irrigada. E essa curva que desce são as plantas sob déficit. Aqui eu fiz essa curva, ela representa o quê? Ela representa uma média de todos esses tratamentos com déficit. Eu fiz uma média dos potenciais hídricos desses tratamentos, só para mostrar isso aqui para vocês, sem ter que detalhar um por um, que seria covardia fazer isso aqui. Aqui é o Catuai, final de junho, 14 de julho, final de julho, agosto, final de agosto, setembro. Essa é a decaída do potencial hídrico, para aquela região lá, 900 metros, naquele catuazinho de 18 meses. Observem que as grandes quedas de potencial hídrico, realmente, o momento em que a planta de café lá na nossa região experimentou o déficit de fato, foi aonde? Lá no finzinho de agosto, que foi quando o quê? As temperaturas subiram. Porque lá, como o clima é muito frio, elas suportaram o déficit por um longo período, mas não chegaram a atingir um nível de déficit muito suficiente, por causa do clima de altitude. Isso aconteceu nesse caso. Então, a decaída foi dessa forma. No final do período, uma média, eu cheguei, antes da chuva voltar, né, que eu retomei a água antes, no Catuai, a menos 1,23. No mesmo período, para a América dos Tratamentos, o Bourbon chegou no final do mesmo período a só apenas 0,76. E sabe o que era a diferença de um material para o outro? Bom, era o material genético, o Catuai e o Bourbon. Tinha um carreador separando os dois. A lavoura era 18 meses de idade, manejada praticamente de forma idêntica. Ou seja, nós tínhamos dois materiais genéticos em que a velocidade de desidratação foi diferente dos materiais. O Bourbon, no final desse período todo, naquela condição, ele ainda não experimentou um nível de déficit suficiente para induzir a flor, pelo que a gente viu agora, aqueles resultados que eu mostrei. O Catuai, de certa forma, já atingiu um nível aqui, olha, médio, mais razoável, mostrando que os materiais genéticos perdem água a taxas diferentes. Então, muitas vezes, vocês vão ter um talhão de um material que vai chegar ao nível de déficit já suficiente para voltar a água e abrir, mas outro ainda não. Então, é questão de conhecer cada caso, para se fazer um manejo. É uma forma que eu penso, certo? Apesar de não ter essa experiência tão prática, não tem oportunidade na universidade de sair muito, por causa, ainda mais num campo de implantação como o nosso, de tentar ir para essa gente e fazer muitos experimentos. A gente faz o que a gente consegue fazer, certo? Dentro das nossas possibilidades, porque é um trabalho hercúleo realmente fazer tanta coisa. Mas a gente fez o que pôde ser feito com um critério que a gente acha que é interessante. Nesse experimento, aqui é o tratamento irrigado. Não teve ainda conversão de flor, de E4 para flor. Isso obviamente vai acontecer quando vier uma chuva. E foi o que aconteceu depois. O tratamento com déficit, ou seja, uma média de todos aqueles, consegui em torno apenas o quê? De 43% de flor. Hoje, depois que eu fiz esse segundo experimento lá, hoje dá para entender um pouco por que a gente obtive apenas essa flor. Teve tratamentos aqui que foi a 62%, que foi aquecimentos com maior nível de déficit. Mas teve outros que foi menor que isso. Por isso que deu uma média aqui de 43%. Mas a ideia aqui minha é só mostrar para vocês que o nível de déficit ele é importante e vai ter uma conversão de flor. Depende da gema estar pronta e depende do déficit que se atingiu.
O Bourbon, observe aqui, eu consegui o quê? 12%. Mesmo depois daqueles períodos todos, a hora que eu voltei a água na planta, não teve abertura de flor com a volta da irrigação, porque as gemas do Bourbon ainda estavam mais atrasadas. Eu ainda na época, a gente contou, tem uns dados que eu mostrei, não estava muito pronto ainda, nesses dados. Ou seja, na minha inexperiência com a cultura, com essa questão do DEST, foi os primeiros resultados que eu tive e começou a balizar alguma coisa, certo? É um aspecto das plantas. E já estou finalizando aqui. Esse é o tratamento irrigado. E esse aqui é um do tratamento que o déficit foi o maior possível, teve 62% de flores abertas após a retomada da irrigação. Essa é a porcentagem de cereja, certo? Ou seja, 70% aqui de cerejas contra 41% aqui no irrigado. E os outros tratamentos de déficit também, ou seja, também a gente obteve uma porcentagem de cereja mais alta. Esse dado mostrou também o seguinte, que de uma certa forma ou não, o déficit hídrico, mesmo que naquele momento em que ele não houve abertura da flor para retomar a irrigação, de uma alta porcentagem, ele ajudou as gemas a se desenvolverem e concentrou a florada, não às vezes numa única, mas encurtou os períodos de florada, às vezes diminuiu de 4 para 3 para as 2, ou seja, encurtou o período em que aconteceram as floradas. Aí na hora de se colher, teve essa resposta. Ok? A gente teve maior porcentagem de cerejas, obviamente, na onde teve o déficit. A porcentagem de verdes, né, no café beneficiado, foi maior onde estava irrigado continuamente e menor onde estava no déficit, com uma variação de genótipos, não quero discutir isso. A produtividade, naquela lavourinha lá, no caso, aqui estão os tratamentos. Teve tratamentos aqui que vocês observaram, olha, que inclusive foi tudo igual para a gente, né, na pesquisa. Teve umas decaídas, mas essencialmente para a gente é tudo igual. Algum nível de déficit que concentrou a flor, foi um déficit aplicado no final de julho, agosto, foi suficiente para ter uniformidade de maturação, sem perder produtividade de alguma forma. É lógico, isso aqui não quer dizer que isso vai acontecer em todo lugar. Muitas vezes a gente faz isso e tem perdas. Depende da situação de cada caso, tá certo? Passa aí, amigo, porque eu não estou conseguindo passar. Passa, por favor. Não está passando. Obrigado. O crescimento do ramo, a gente acompanhou também, não teve variação sobre os déficits. Para aquela região, a gente não teve problema com o crescimento do cafeiro, ou seja, com as safras subsequentes também não tivemos, mas cada caso é um caso. Teve algum problema com as plantas irrigadas naquele período, julho, que induziu o crescimento vegetativo minimamente, mas aí veio temperaturas mínimas muito fortes, muito baixas, e queimou um pouco aqui os ponteiros do café. Bom, enfim, considerações finais, 2 slides para terminar. Devo ou não aplicar o déficit? Vocês façam um julgamento, tá certo? A questão é, qual que é a receita? Não tem receita, tá certo? Eu entendo que é preciso que se faça as pesquisas de formas regionais, de formas locais, para se afunilar, para se conhecer melhor o que se faz em cada região. A tendência de se dar certo, às vezes, é muito grande, de certa forma. Ok? Identificar a melhor estratégia por lavoura, talhão, e não copiar o que o vizinho faz. É um recado. Bom, e para finalizar, considerações finais. É importante reconhecer e quantificar os estágios de desenvolvimento dos botões foliares. Tem que saber, pessoal, é só ir lá e contar o que é 3, é 4, para ter uma ideia do que está acontecendo com a lavoura. É importante quantificar, por algum método, seja qual for, que nível de déficit que a planta está, para ter uma ideia se volta ou não. E associar o que é isso? Com o clima. É preciso ter uma medição de clima, nem que seja de chuva e temperatura, para saber por que a flor abriu ou não abriu, por que chegou aquele nível de déficit tão rápido e outro ano não foi. Tem que ter essas informações acumuladas ao longo dos anos, para ver se foi positivo ou não. Por que um ano deu certo, por que um ano não deu. Se não anotar nada, a memória vai apagar. No outro ano se esquece o que foi feito. Então é preciso monitorar o clima. Não tem como isolar essa questão de déficit sem conhecer o clima que está ali em volta. Vocês têm uma ideia do quanto importante isso é? Em 2009, 2010, eu fiz um outro experimento na fazenda. O que aconteceu? Eu estava com vários tratamentos de déficit e
No dia que eu voltei à irrigação, veio uma chuva de 50 milímetros. Ou seja, até os tratamentos irrigados floresceram. Naquele ano eu não tive como ver o efeito realmente da chuva. Então, assim, mostra que tem ano que dá certo e tem ano que não dá. Bom, pessoal, era isso. Eu agradeço a oportunidade. À disposição. Agradecer ao professor Cláudio e